Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme chamado If, Amigos Imaginários. O filme começa com imagens sendo gravadas na casa de uma família normal. Quem está narrando é a protagonista do filme, a jovem Elizabeth, que todos a conhecem como Bee. A jovem fala que quando era muito pequena, sua mãe sempre pedia para que ela lhe contasse uma história. A jovem nunca entendeu o porquê e muitos anos depois percebeu que essas histórias não tinham nada a ver com sua mãe. Ela, entretanto, só percebeu isso quando entendeu que as histórias mais importantes nós temos que contar para nós mesmos. Nessas filmagens da infância da Bee, vemos que sua mãe aos poucos foi ficando doente e teve que ir para o hospital. Acontece que nesse processo ela perdeu a vida. Agora vemos a Bee já com 12 anos de idade chegando até a casa de sua avó. Tudo é muito nostálgico, pois a jovem já não aparece ali há alguns anos. Sua avó a leva para o quarto dela e lhe apresenta todas as suas antigas pinturas, mas Bee fala que agora é adulta demais para esse tipo de coisa e sua avó tem que guardar tudo. Logo em seguida, as duas vão ao hospital. Acontece que Bee foi visitar o pai dela. Ele é um homem muito engraçado que faz de tudo para ver sua filha sorrindo, até mesmo fingir que está dançando com o soro. Bee, entretanto, não gosta muito disso. Ela pede para que seu pai a trate como uma adulta, pois ela não é mais criança. Às vezes, a vida não tem que ser divertida. O pai concorda, mas fala que nunca vai deixar de tentar fazê-la sorrir. O homem então tenta acalmar sua filha. Ele diz que sabe que vir ao hospital pode fazê-la se lembrar da mãe, mas ele não tem o mesmo problema que ela. Seu coração está apenas com defeito e precisa ser consertado. A cirurgia será simples e ele ficará bem. À noite, enquanto assistia TV e sua avó dormia na sala, Bee ouviu um barulho. Procurando a fonte desse som, ela encontrou uma antiga câmera e, para ver o que tem dentro nela, saiu para comprar um cabo. Assim que voltou, entretanto, no meio da rua, ela viu uma espécie de ser. Esse ser parecia uma mistura de ser humano com borboleta e entrou no prédio da avó da Bee. A jovem teve que segui-la e foi parar lá no último andar. A borboleta conversava com um homem dizendo que achava que a garota tinha a visto. Ouvindo isso, Bee se aproximou da porta do apartamento e logo alguém a observou pela fechadura. Bee achou que tinha visto uma pequena garota e falou que a seguiu até ali, mas o homem lá dentro simplesmente pediu para que ela fosse embora. Mesmo assim, Bee insistiu, falando que acabou de se mudar para o andar de baixo e não tem com quem conversar. E abruptamente uma senhora saiu de outro apartamento, falando que é tarde demais para uma pequena jovem estar fora de seu apartamento. Bee então voltou correndo para o apartamento de sua avó, que por acaso ainda estava dormindo no sofá. Vemos que Bee foi correndo plugar o cabo na sua câmera. No dia seguinte ela foi visitar seu pai mais uma vez e conheceu um jovem que estava em um quarto ali perto. Ele sempre cai e quebra algum osso, por causa disso vive no hospital. Infelizmente não tem muito o que fazer ali e ele gostaria de ter uma nova amiga. Bee então vai até o quarto de seu pai, que faz parecer que fugiu dali, mas na verdade estava apenas se escondendo no armário. Mais uma vez Bee pede para ele parar de fazer essas coisas, mas o homem diz que nunca vai parar. À noite Bee ouviu os barulhos mais uma vez e foi investigar. Vemos que o homem saiu correndo com aquela borboleta e Bee foi atrás deles para ver o que estava acontecendo. Acontece que um tal de Azul fugiu. Aquele homem então pulou um muro e invadiu o apartamento de alguém atrás desse tal de Azul. Logo descobrimos quem era esse Azul. Ele se infiltrou no quarto de uma pequena jovem e estava escondido no guarda-roupas dela. Essa gigantesca criatura roxa é o Blue. Ele estava ali tentando fazer uma nova amiga, mas o homem tenta dizer para ele que não deu certo. Afinal, quando ele chegou, a jovem ficou chorando por mais de uma hora. Blue diz que isso é normal, ele só tem que conversar um pouco com ela, mas o homem fala que não adianta, eles têm que ir embora. Enquanto saíam pela janela, Bee viu os dois. Ela tentou voltar para casa, mas deu de cara com a borboleta e desmaiou. Assim que acordou, ela estava no apartamento daquele homem, lá no último andar. Ela foi dar uma olhada e viu algumas fotos em cima da mesa, e em seguida o Blue apareceu dizendo para ela não mexer, pois ele não gosta que ninguém mexa em suas coisas. Bee fica muito assustada, e o Blue se apresenta para ela, e ela não entende, afinal, ele não é azul, é roxo. Blue então explica que é porque quem deu seu nome era daltônico. Esse alguém foi o jovem dele. Blue pergunta se Bee lembra disso, mas a borboleta logo aparece dizendo que é claro que ela não se lembra. Todos então vão tomar chá, mas a Bee não toma chá e o homem fica em choque, pois que garota não gosta de chá? A borboleta então se apresenta como Blossom e aquele homem é o Calvin. Eles já se conhecem, mas Calvin diz que a última vez que viu a Bee, ela era bem menor. Blue está extremamente animado, pois a Bee voltou. Calvin, entretanto, não deixa que ele continue falando. Blue então começa a falar a respeito de seu jovem. O nome dele é Jeremy. Só que aquela casa
casa que ele estava hoje não era a casa do Jeremy, era de um outro possível jovem, que talvez pudesse ser um novo amigo do Blue, mas o Calvin não deixou. Blossom e Blue dizem que existem muitos mais deles. Quase todos os jovens têm um. Eles são o que as pessoas chamam de amigos imaginários, mas entre eles se chamam de If. Acontece que essa noite, Blue tentou arranjar um novo jovem para ser amigo, mas não conseguiu. O Calvin e eles formaram uma agência para encontrar amigos para amigos imaginários que não têm mais amigos. Acontece que os jovens que costumavam ser amigos deles cresceram e não precisam mais deles. Bee diz que isso é muito triste. Blue está desesperado com a possibilidade dele simplesmente desaparecer um dia e queria muito voltar aos tempos que ele bebia café e comia croissants com o Jeremy. Calvin aparece e diz que já está muito tarde para Bee ficar ali. Ele então a manda de volta para o apartamento de sua avó. Na manhã seguinte, ela vai visitar seu pai mais uma vez e percebe que aquele jovem que estava todo quebrado não estava em sua cama. Bee pelo menos deixa uma flor para ele. Uma hora ela vai procurar comida e percebe que o Blue estava no hospital. Ela então vai atrás dele e depois que o encontra se escondendo no meio das roupas sujas, pergunta o que ele está fazendo ali e logo percebe que aquele jovem estava a observando. Bee então volta para casa e leva o Blue de volta pro apartamento do Calvin. Ela quer que tudo isso pare. Segundo a jovem, ela não precisa de nada disso, mas o Calvin fala que não é assim que funciona. Blue acha que a Bee pode ser a escolhida, mas o Calvin diz que não, é melhor não falar essas coisas para ela. Mesmo assim, Blue insiste dizendo que talvez Bee pode salvar todos eles. Mas eles quem? Os Ifs. Blossom fala que não existe nada que eles queiram mais do que ficar com seus amigos, mas eles se esqueceram deles e por causa disso precisam de novos. Talvez Bee pode ajudá-los a encontrar esses novos amigos. Então, para tentar fazer tudo voltar ao normal, Bee tem um plano: ajudá-los a encontrar esses novos amigos. Calvin não quer aceitar a ajuda dela, mas Bee insiste dizendo que ele não tem outra escolha, afinal, ele parece não saber o que está fazendo. Além disso, ela é a única que pode ajudá-lo, pois é uma criança. Os dois então vão até a clínica de repouso para amigos imaginários aposentados, pois tem alguém lá que pode ajudá-los melhor do que a Bee, segundo o Calvin. No meio do caminho, Bee diz que é muito legal o Calvin estar ajudando os amigos imaginários, mas ele responde que não tem outra escolha, pois esses amigos imaginários nunca vão embora. Rapidamente eles chegam até o local e ali tinha um parque de diversões. Bee se lembra desse lugar, pois ela costumava ir ali com sua mãe. Calvin vai pegar a chave para que eles possam entrar, pois é lá onde estão os outros Ifs. A entrada é em um dos brinquedos. Lá dentro, eles vão procurar por um certo urso. Os dois começam a passar pelos corredores e Bee vê diversos amigos imaginários diferentes. Vários deles estão em reuniões e se assustam quando veem a Bee e percebem que ela pode vê-los. Em um dos corredores, um certo amigo imaginário detetive aparece dizendo que vai descobrir por que o Calvin está ali. Eles continuam andando e do nada o Calvin tropeça. Acontece que quem o fez tropeçar foi o Keith, um amigo imaginário invisível. Calvin não entende quem tem um amigo imaginário invisível. Logo, eles encontram o tal urso. Ele se chama Lewis e é o mais antigo daquele lugar. Calvin fala que ele tem 93 anos e pode ensinar tudo o que a Bee precisa para ajudar. Lewis então fala que o Calvin costumava ser um palhaço. Antes de tudo isso, o único trabalho que ele tinha era fazê-los sorrir. Calvin então quer ir embora, mas o Lewis fala que se ele não quer fazer a tour com a Bee, ela mesma terá que conhecer o lugar sozinha, usando sua imaginação. Esse lugar pode ser tudo o que ela quiser, basta ela imaginar. A jovem então começa e tudo muda de figura. Calvin fica desesperado, pois essas mudanças o levam para diversos lugares diferentes. Todos os habitantes imaginários daquele lugar também estão em choque, pois os cenários são tudo que eles sempre sonharam. Uma hora, Calvin cai numa piscina e para escapar de lá, ele vai parar num oceano, nadando até uma praia. Só que essa praia era uma pintura e ele saiu de dentro dela. Depois disso, Calvin tenta atravessar a saída, mas ele vai parar no palco de um show, onde será o cantor. Bee e os outros amigos imaginários se juntam para dançar com ele. O objetivo é fazê-lo voltar a sorrir. Isso funcionou. Os dois então saem dali. Calvin tropeça mais uma vez no Keith e diz que amanhã ele vê a Bee de novo. No dia seguinte, ela foi mais uma vez visitar aquele jovem no hospital e logo em seguida seu próprio pai. Ela fala para ele que ainda está criando sua história e conseguiu um emprego. Na saída, o jovem voltou para seu quarto e ela pergunta se ele não gostaria de ter um amigo imaginário e o jovem responde que sim. Ela então vai com o Calvin fazer entrevistas com vários amigos imaginários para poder saber tudo a respeito deles e assim conseguir amigos de verdade para eles. Ela, Calvin e Lewis se sentam para fazer essas entrevistas e são muitos amigos imaginários que conversam com eles. Depois de entrevistar vários, eles vão até o
hospital. Bee quer que um deles possa ser um novo amigo imaginário daquele jovem. Ela então começa a chamá-los e pergunta pro jovem se ele pode vê-los. O primeiro é esse ratinho mágico. Ele faz um truque, mas o jovem não consegue vê-lo. Ela vai continuar apresentando os amigos imaginários e sempre fica trocando a cena das entrevistas para a parte que ela apresenta pro jovem. O próximo é um amigo imaginário que consegue voar, mas o jovem não consegue enxergá-lo. Nas entrevistas, eles tentaram perguntar para aquele detetive de onde ele era e qual era seu nome, mas ele não falou, apenas disse que pode encontrar qualquer pessoa. Depois veio um amigo imaginário que era um copo cheio d'água com um cubo de gelo. Ele achou que talvez tivesse sido criado por uma metáfora por seu amigo. O jovem podia ser um gênio, mas na verdade não. Eles apenas moravam em um lugar muito quente e o jovem vivia com sede. Também tem um amigo imaginário que é um marshmallow pegando fogo. Esse, por sinal, o jovem também não consegue enxergar. Nem preciso dizer que o Keith ele também não consegue. Na entrevista, eles também conversaram com o Blue, que dizia todas as comidas favoritas do Jeremy. Mas assim que ele chegou na frente do jovem, também não podia ser enxergado. Hoje acabaram os amigos imaginários e Bee fica triste pois o jovem não enxergou nenhum deles. Ela então vai conversar com o Lewis, que fala pra ela que mesmo que não tenha funcionado, talvez queira dizer que ao invés de procurarem por novos amigos, eles deveriam procurar pelos amigos antigos. Mas a Bee diz que eles já não se lembram mais dos amigos imaginários, e o Lewis explica que eles lembram sim. Todos precisam de seus amigos imaginários, especialmente quando crescem. Nada que você já amou pode ser esquecido. Todas as memórias ficam guardadas no seu coração. Você só tem que fechar os olhos e se lembrar. Bee faz isso e começa a se lembrar daquele parque de diversões cheio de pessoas. Um mágico entrega balões para os amigos imaginários e vários outros estão se divertindo em diversos brinquedos diferentes. Ao mesmo tempo, no hospital, o pai da Bee assistia às gravações deles naquele parque de diversões. Logo, a enfermeira vem avisá-lo que ele tem que ir descansar, pois amanhã é o dia de sua operação. À noite, Bee pergunta para sua avó o que ela queria ser quando crescer, quando era uma criança. A idosa então lhe mostra uma foto e diz que queria ser dançarina. Só que ela cresceu muito para sua idade e depois foi ficando velha. O sonho acabou ficando para trás. Assim que viu a foto de sua avó, Bee percebeu uma certa coisa. A Blossom estava lá no dia de uma das apresentações de sua avó. Bee foi direto até lá conversar com ela e confirmou que a Blossom era a amiga imaginária de sua avó. Ela então quer descer para apresentá-la à sua avó, mas Blossom fala que já tentou isso diversas vezes. Já passou anos ao lado dela, mas a idosa nunca conseguia vê-la. Bee, entretanto, diz que elas têm que tentar de uma outra maneira. As duas descem ao apartamento e Bee coloca a música que tocava naquela apresentação de sua avó na foto. Ela então se esconde com a Blossom. A véia aparece procurando pela neta e não tira a música. Ela então começa a se lembrar da apresentação e dança com os mesmos passos que dançou naquela época. Uma luz começa a brilhar no corpo da Blossom. Isso significa que a idosa está se lembrando de sua amiga imaginária. As duas dançam lindamente e a Bee e o Calvin observam emocionados. Na manhã seguinte, o amigo imaginário detetive bateu na janela da Bee. Acontece que ela perguntou para ele onde estavam várias pessoas e ele conseguiu encontrá-las. Bee, Calvin e Blue vão até a primeira delas. Essa pessoa é o Jeremy, o antigo amigo do Blue. Eles o encontram rapidamente. O homem está extremamente nervoso, pois irá participar de uma reunião muito importante. Ele vai para o banheiro e a Bee terá que entrar lá com o Blue para poder conversar com o Jeremy, pois o Calvin tem medo de banheiros. Blue então se aproxima de seu antigo amigo, mas antes de tocá-lo acaba espirrando, e isso faz o Jeremy cair. O pior é que ele nem viu seu amigo imaginário. Blue acha que não tem mais jeito, porém Bee teve uma ideia. Todos então seguem o Jeremy para onde ele estava indo, e vemos que a Bee foi até lá com uma caixa em mãos. Ela diz para a secretária que está ali para fazer uma entrega. Blue se senta ao lado do Jeremy, e a Bee e o Calvin se sentam nas outras poltronas. Ela então abre aquela caixa. Tinha vários croissants ali dentro. Jeremy sente o cheiro deles, e isso o faz se emocionar. Ele começou a ter memórias de sua infância e a se lembrar do Blue. Mas antes que o amigo imaginário pudesse tocá-lo, ele foi chamado para a reunião. O homem está muito nervoso, mas no último instante, o Blue chega por trás dele e o toca, se lembrando de quando ele era uma criança e dizendo que tudo vai ficar bem. A memória fez o Jeremy ficar muito mais confiante e ele entrou muito bem na reunião. Tudo isso foi lindo e o Blue teve que dar um abração na Bee, pois estava extremamente feliz. A secretária a viu parada nas pontas dos pés, mas não conseguia ver o Blue. Quando voltaram, todos os outros amigos imaginários estavam extremamente felizes. Eles conseguiram. Quando voltam para o apartamento, Bee e Calvin estão
mais felizes ainda. Assim que entra na casa de sua avó, ela está apressada. As duas têm que ir para o hospital para ver o pai da Bee. Ela vai para o apartamento do Calvin dizendo que não pode fazer isso e precisa de ajuda. Ela acha que não vai aguentar dizer adeus mais uma vez. A jovem pergunta para o Calvin o que ela deve dizer para seu pai e ele simplesmente a manda contar uma história. Ela o agradece e vai até o hospital. Todos os amigos imaginários estavam lá para apoiá-la e assim que entra no quarto de seu pai, ele estava dormindo. Ela se aproxima, pega na mão dele e conta que estava criando uma história a respeito de uma garotinha. Essa garotinha estava tão triste e tão assustada que se escondeu de tudo e todos para não sofrer mais. Só que por sorte ela tinha uma pessoa mágica com ela e não importava o quanto ela tentasse afastar essa pessoa e tentasse ser adulta, a pessoa sempre a puxava de volta. Essa pessoa é seu pai e o único lugar que ela se sente segura e feliz de verdade é no abraço dele. Bee implora para que seu pai acorde e isso funciona. O homem diz que essa história foi muito linda e quer saber o que acontece depois. Os dois se abraçam emocionadamente. Bee vai contar o que aconteceu para sua avó, mas percebe que os amigos imaginários sumiram. A jovem volta correndo até o prédio para agradecer ao Calvin e dar um presente para ele. Ela bate a porta, mas ninguém abre. A idosa do corredor então sai e pergunta para Bee o que ela está fazendo. Ela diz que veio agradecer seu amigo e a idosa então abre a porta. Acontece que ninguém mora ali. Na cena seguinte, o pai da Bee já está recuperado e eles têm que voltar para casa deles. Ela se lembra de todos os amigos imaginários e enquanto colocava suas coisas no carro, deixou cair uma caixa no chão. No meio dessas coisas estava um desenho dela, seu pai e sua mãe no parque de diversões, mas a folha estava dobrada e ela então descobriu. Na parte dobrada da folha estava o Calvin, o palhaço mágico. Bee então voltou correndo até o apartamento dele. Ao abrir a porta, ele ainda não estava lá. Ela então colocou o desenho no chão, entendendo que sempre foi ele. Calvin era seu amigo imaginário. Ela pede desculpas por não se lembrar dele e talvez ele não queira mais aparecer porque ela não precisa mais dele, pois já é adulta ou algo do tipo. Mas ela fala que mesmo crescendo, ela sempre vai precisar dele e tudo o que tem que fazer é fechar os olhos e ele irá aparecer. A jovem então faz isso e logo alguém lhe dá um balão. Esse alguém era o próprio Calvin. Todos os amigos imaginários também estão ali. Eles se abraçam. Calvin finalmente foi lembrado. Blue passa o lenço para eles poderem secar as lágrimas, mas aquele lenço tá cheio da baba dele e eles não aceitam. Agora Bee pode voltar tranquila para casa. Assim que vai embora com o pai, vemos que a avó se lembrou completamente da Blossom. Depois disso, vemos cenas do Calvin levando os amigos imaginários para seus antigos amigos. Aquela secretária, por exemplo, era amiga daquela unicórnio. A enfermeira do hospital era amiga daquela jacaré rosa. O jovem que quebrava os ossos fez um novo amigo imaginário. E quando a Bee e seu pai chegaram em casa, ele tropeçou. O Keith era um amigo imaginário dele. Obrigado por assistir. Até o próximo!